agradecendo, né, o convite para mim na casa novamente, e eu trouxe um tema que a gente percebe muito nos livros que a gente lê, que fala qual é a nossa importância dentro de uma reencarnação. Quando a gente reencarna, a importância que tem isso na nossa vivência. Às vezes a gente não consegue entender, mensurar como é importante estar aqui nesse momento. E como que a gente faz para não interromper o nosso voo vertical, direto para Jesus, direto para a espiritualidade, direto para a pureza do nosso espírito. E a gente acaba às vezes se perdendo. Por exemplo, se a gente vai, por exemplo, hoje, graças a Deus, hoje nós temos GPS, né? Temos GPS, então a gente pode botar no GPS ali, eu quero ir para tal lugar, pimba, né? Tá bem certinho. Mas quando a gente reencarna, a gente tem vários caminhos e às vezes a gente acaba escolhendo certos caminhos que nos atrapalham. Não que a gente não vai deixar de evoluir, a gente vai continuar, né, indo, mas às vezes nos travam a nossa viagem. Às vezes faz com que a gente pare, a gente estacione numa encarnação. E daí eu fui procurar nos livros, procurar em algumas obras o que poderia nos interromper a nossa encarnação, fazer com que ela estagnasse. Às vezes ela fica parada por muitas encarnações, muitas. Isso aí é uma coisa que nós precisamos ter a maturidade. Mais alto? A maturidade para entender que nós somos espíritos e nós precisamos ficar o tempo todo atento. Porque quando a gente lê, ou a gente vê uma palestra, ou vê um vídeo, alguma coisa, o que aquilo ali está me ensinando? Não é para o outro, é para mim. Hoje que nós estamos todos aqui, esse estudo para mim também, porque como eu fui buscar, eu me interessei, é para mim também, para que eu não perca tempo. Eu vou procurar em algumas obras, né? E Emmanuel tem um livro que eu achei bem interessante, O Pensamento e Vida. Quem não leu, vale a pena. Na introdução do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, foi dito para Emmanuel assim, você tem assim, alguma forma para que a gente não perca tempo na encarnação, algumas dicas, né, para que a gente pudesse reencarnar já com esse manual, né, um manual, para que eu possa ter uma vida melhor, não perder, não interromper meu voo. Daí o Emmanuel, na introdução do Pensamento e Vida, ele diz que no plano espiritual tem uma cartilha lá, mas eles estudam quando a pessoa desencarna até a próxima encarnação. Então, no tempo da erraticidade, é o momento que eles estão estudando aquela cartilha. E são passos, né? Muito bem. O que ele fez? Ele fez um resumo, um trabalho em cima daquela obra deles e mandou para nós o livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha para como devemos nos manter no voo. Então, se nós pegar o Pensamento e Vida e fazer pelo menos o que está escrito ali, ou pelo menos assim, tentar introduzir aquilo ali na nossa vida, nós já não ficamos tanto tempo parado, estagnado. E deixa eu conseguir aqui. E ele diz assim, numa parte lá, diz assim, nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com sabedoria infinita e com amor, que constitui o pensamento e a vida do nosso Senhor. Então, nós somos os reflexos de nós mesmos. Ninguém vai interferir naquilo que a gente decidir fazer, se a gente não quiser. Ninguém vai dizer, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, pensar isso, pensar aquilo. Não, nós decidimos o que a gente quer. Se eu estou no caminho que eu quero, que eu decidi, eu quero estudar, eu quero fazer o bem, ninguém tira a gente dali, a não ser que a gente
interrompa o voo que a gente decidiu fazer. Então tudo é decisão. E ele fala que todos nós seremos espíritos puros, mas uns mais rápidos e outros mais devagar por falta de vontade. Se a gente realmente quer vontade e foca no que quer, a gente consegue. Muito bem. Daí eu fui, no Pensamento e Vida ainda, na questão 25. Por que eu trouxe essa questão tolerância? Porque diz assim: tolerância é o reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Nessa parte, gente, a grande maioria dos livros que a gente lê, principalmente pessoas, espíritos, vem nos falar que atrasaram sua encarnação por falta de perdão. Não tiveram tolerância e não tiveram paciência. Então, nós percebemos nos livros, nas mensagens mediúnicas, nas sessões mediúnicas, que as pessoas estão há milênios, às vezes, numa situação por falta de perdão, ou por não se perdoar também. Então, nessa encarnação, nós vamos interrompendo o nosso voo cada vez que a gente não se perdoa, ou cada vez que a gente não perdoa o outro. Porque vai chegar um ponto na nossa vida, nas nossas reencarnações, que a gente não vai perdoar mais ninguém, porque a gente não vai se ofender. A gente não vai se ofender, a gente vai olhar para o outro irmão e vai ver que o outro irmão está na mesma caminhada que a gente. Que ele também precisa do mesmo amor que nós precisamos. Aquele amor que eu exijo, que eu peço, Deus, eu quero amor, quero paciência, ele também está pedindo. E às vezes ele está revoltado, está triste, está magoado, como a gente também está. A gente também carrega mágoas, carregamos muitas coisas dentro da gente que nos interrompe para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, quando a gente não se perdoa. Às vezes fica matutando lá, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo. Deu, passou. A partir de agora, melhor a partir de agora. É hoje o nosso melhor momento. Então, o Emmanuel vem nessa parte da tolerância falar que nós não devemos parar nosso voo por causa de pequenos momentos de deslizes, que a gente pode melhorar, que a gente pode crescer, que a gente pode ser melhor, que a gente pode dar suporte. Como ele fala assim, eu preciso ter que suportar fulano. O suportar fulano é dar suporte para fulano. Eu tenho que dar suporte para que a pessoa possa crescer junto comigo. Porque se eu crescer, eu vou ter que ajudar a outra pessoa a crescer também. Porque não vai ficar ninguém para longe. Jesus não falou que enquanto tiver uma ovelha perdida, ele estaria com a gente? Nós somos as ovelhas perdidas, porque ainda estamos interrompendo o nosso voo com pequenos pensamentos, atitudes e carregando, gente, coisas passadas que não há necessidade mais, que aquilo ali não vai fazer você crescer. Não vai fazer você crescer. Passou. Não tem no carro, a frente do carro, a parte da frente do carro ali, tu enxerga tudo. O retrovisor é desse tamanho. Então tu só tá dirigindo, tu dá aquela olhadinha só para ver se não tem alguém atrás, alguma coisa assim, Só dá aquela olhadinha. É assim nossa vida. Dá uma olhadinha para trás para ver se tem alguma coisa que você tem pendente. Dá aquela olhadinha, Tá, mas olha para frente. Foca para frente. Daí diz assim: Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponda. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Perdoar é olvidar, é esquecer. A sombra buscando a luz. Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Deus, ele dá o tempo necessário para que nós possamos germinar.
A semente, o que ela faz? A planta, ela fica na escuridão. A sementinha está lá na escuridão. O que ela faz? Ela quer a luz. Ela quer luz. Às vezes é pisoteada, às vezes é, né? Meu Deus, eu boto uma pedra em cima, mas ela tá lá, ela quer luz. Ela vai com a raiz no chão, fixa a raiz e ao mesmo tempo procura a luz. É assim que nós somos. Nós somos uma semente, mas nós temos tempo para germinar, mas nós temos que fazer um esforço. Nós temos que sair da escuridão, nós temos que ser uma semente produtiva. Nós precisamos ter algo mais para dar. Nós precisamos sair da escuridão. A semente, ela vai frutificar, ela vai crescer. Mas nós precisamos fazer aquele esforço para sair dessa situação que nós estamos. A gente não pode mais ficar, nós temos a maturidade espiritual. Nós somos seres inteligentes da criação, não somos só mais instinto. Se nós pensarmos, nós somos seres inteligentes da criação, se nós pensarmos assim, o que eu estou fazendo? A minha atitude, o meu pensamento, a minha fala é de um animal irracional ou é um ser inteligente? Se nós pensarmos isso, a gente se assusta. A gente se assusta, porque tem pessoas que a gente não brinca até, que parecem uns animaizinhos, quando brigam, quando discutem. Será que a gente também não está alimentando esses animaizinhos dentro da gente? Então, que animal eu quero ser? Um ser melhor ou eu quero ainda alimentar um animal, um instinto raivoso, briguento, mal educado, estúpido? O que eu quero ser? O que eu estou procurando? Quando vocês vêm na casa espírita ouvir uma palestra, tomar um passe, né? Receber um passe, uma energia, o que vocês vêm buscar? Não é uma paz? Vocês não vêm buscar paz? Vocês não vêm buscar conhecimento? Nós somos seres inteligentes, por isso que a gente vem buscar. E quando a gente recebe isso, por que então a gente não dá isso para o outro? Se eu quero tanto, eu também posso dar. E quando eu recebo, eu posso dar para o outro. Eu posso aprender a ser pacífico. Então, ele diz aqui, perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, capítulo 10, o capítulo 10 todo fala muito sobre a questão do perdão, tá? E no item 6 ele diz assim, na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente o efeito moral. O perdão não é só moral, há também o efeito material. Existe o peso causando dores físicas e morais. A gente está lá no Evangelho. Significa que quando a gente não perdoa, alguma coisa no nosso organismo vai surgir. Algumas dores, depressão, ansiedade, dores de estômago, e alguma coisa vai ficar desestruturada ali. Porque nós somos energia, nós somos emoção, nós somos sentimentos. Quando a gente não perdoa, o cérebro, depois eu vou mostrar para vocês aonde que é no cérebro nosso, na parte física da nossa emoção. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso organismo seres vivos que estão aqui recebendo através dos olhos, né? Todos os sentidos necessários para a gente aprender. A mão, ouvido, fala. Nós ganhamos esses sentidos. Outros têm outros sentidos mais apurados, que é a parte intuitiva, né? E assim por diante. Mas todos aqui conseguem enxergar. O que você está olhando? Quando você olha com desdém? Você olha com raiva? Com um sentimento? Que sentimento tu tá usando para olhar para o outro? É aquilo que está cheio do teu corpo, do teu coração.
Quando você olha para o outro dizendo que o outro não presta, que o outro é isso, que o outro é aquilo, achando só defeito, é aquilo que você tem. É o teu olhar que está dizendo isso. Ah, porque o outro é invejoso, porque o outro é mentiroso, porque o outro... É você que está olhando. Vocês percebem o que está interrompendo a evolução da gente? É quando a gente olha para o nosso irmão e só vê o lado negativo do nosso irmão. Quando a gente olha para ele e ele é feio, mas feio no teu olhar. É o teu olhar que está dizendo que ele é feio. É a tua mente que está poluída com assuntos desnecessários, que você está consumindo coisas que estão prejudicando você. Começa a olhar diferente, a ouvir diferente, a falar diferente, a sentir diferente. Por isso que nós estamos reencarnados, para sermos mais humanos, olhar para o outro com um olhar bonito. Eu adoro aquela passagem de Jesus, quando ele está na estrada, e aquele, né, que estava sempre caminhando com os discípulos e os amigos, né, e os colegas, né, que sempre estavam acompanhando ele por vários interesses, né. E daí ele estava andando na rua e os que iam na frente, abrindo o caminho lá, né, limpando o caminho e tal, viram um cachorro que estava podre num canto assim, horrível, já estava, sabe, com os bichos comendo, já estava assim, fétido mesmo, assim, horrível. Mas só que Jesus já estava chegando perto e ele, meu Deus, não tem como fazer para tirar o cachorro dali. E Jesus passou, olhou o cachorro assim, que dentes lindos tinha esse cachorro, né? E foi embora. Isso aí é um ensinamento para nós. Geralmente, quando a gente começa a olhar para o outro com um olhar mais de carinho e olhar o que tem de belo no outro, a nossa vida fica mais leve. Sempre vai ficar mais leve quando tu vê o lado bom do outro. Agora, quando tu vê o lado mal do outro, você está vendo também uma coisa mal em ti, que você está cheio. Lembrem disso, nós somos espelho, tá? No Evangelho diz assim, né? Daí então, diz assim, no item, também no Evangelho, tá? Diz assim, só que no item 8, ide, reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar de Jesus. Essa passagem todos conhecem, né? Alguém vai lá depositar a oferenda, daí diz assim, ó, não pode deixar a oferenda aí, mas retorna lá e vai se fazer o bem, depois volta de novo, né? Reformador, é uma revista, tá? Reformador, janeiro de 1973, página 20. Eu boto aqui só pra gente saber que tem, tá? Porque geralmente nós não pesquisamos, a gente não vai atrás, né? Emmanuel diz o seguinte, reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora. Olha só, reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que, sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criada por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Então, nós produzimos os nossos males, nós nos torturamos, nós nos negligenciamos quando a gente começa a não perdoar, não ter paciência, não se desenvolver o lado positivo da vida, o lado bom, o lado feliz. Tem pessoas que tu vê assim, ó, estão sempre tristes, sempre para baixo, nada serve, nada presta, tudo é ruim. Porque o coraçãozinho está cheio disso, a pessoa não consegue ter paz. Tem um ditado que diz assim, que quem está em paz consigo mesmo não quer guerra com ninguém. Até uma música, né? Tem uma música que é assim. Então, realmente, quem está em paz consigo mesmo, ele não vai guerrear com ninguém. Mas agora, quando está transtornado, com alguma coisa pesando, qualquer fiozinho de cabelo dá uma vassoura.
É mais ou menos assim, né? Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês, tem uma glândula, a gente só conhece as amígdalas? Tem as amígdalas aqui, né? Tá. Vocês sabiam que nós temos mais uma amígdala? Mais uma glândula chamada amígdala? Vou mostrar para vocês onde que é. É só questão de conhecimento, tá? A amígdala, tá? A glândula amígdala cerebral, o que tem isso a ver? Também conhecida como complexo amigdaloide. É uma estrutura em forma de amêndoa localizada no interior do lobo temporal do cérebro, parte do sistema límbico, que é a parte essencial que processa as emoções. Ela desempenha um papel crucial no processamento e regulação das emoções, especialmente o medo, a ansiedade, a agressão e na formação de memórias associadas a essas emoções. Então nós temos no nosso cérebro a amígdala cerebral. Por que eu trouxe isso? A amígdala cerebral, ela coordena, ela adora rotina. Tudo que vocês fazem com rotina. Por exemplo, se é um lado positivo, ótimo, ela vai continuar do lado positivo. Mas se ela tem uma rotina de agressividade, medo, injustiça, maledicência, ela vai permanecer naquilo ali, porque a gente comanda a amígdala. Essa amígdala gosta de rotina. Toda vez que vocês forçam para sair da rotina, eu não quero ser mais maledicente, eu não quero mais ser maledicente. Vocês vão ter que trabalhar muito, porque a amígdala não vai deixar você sair da rotina. Entende? Eu quero ir para academia. O cérebro vai dizer, não, fica quieta, tá frio. Pra que isso? Dói. Pra que emagrecer? Pra que parar de comer tanta doce? Sabe? Porque essa amígdala, ela é assim, ó. Ela bota uma rotina e para você modificar essa rotina é muito difícil. A pessoa quer parar de beber, parar de fumar, falar mal dos outros, tem medo de não sei o que. Então, nós temos que trabalhar e toda hora incentivar a rotina, para sairmos de rotinas ruins que interrompem o nosso voo. E essa amígdala, ela vai nos ajudar, mas a gente tem que ter persistência. Persistência no bem, persistência. Eu não gosto de ler, mas eu quero ler. Persiste. Eu quero não falar mal de ninguém. Persiste. Eu quero começar a estudar no centro espírita. Persiste. Eu quero ler. Persiste. Mas tá frio. O mas, gente, destrói a gente. No dicionário espírita não pode ter a palavra preguiça. Não pode. Não pode ter preguiça. A gente não pode ser preguiçoso. Nem para ler, nem para estudar, nem para se modificar. Então, a mensagem hoje é essa. Vamos nos reeducar. Vamos tentar reeducar o nosso corpo. Nós estamos humanizando esse corpo. Então, nós podemos trabalhar ele do jeito que eu quero. Lembrar que nós somos espíritos. O espírito, eu, Mari, vocês são espíritos. Podemos modificar o nosso corpo para melhor. Uma vez perguntado para o Divaldo, tô com 90 anos e uma cutis lindíssima, né? Como é que tu consegue? Ele disse, porque eu amo muito. Então, o amor transforma, o amor, o sorriso. Tá triste? Sorria. Sorria. Melhora o ânimo, anima as outras pessoas. Vai diminuir a dor? Pode ser que a dor tá lá, mas você vai visualizar diferente. Então, para hoje, muito obrigada. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fica calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não vai parar. Ele mesmo
enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e aqui hoje de dieta não vai mais se preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma.